Memória Petrobras, depoimento de Mário Divo, entrevistado por Márcia de Paiva, Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2008. Realização Museu da Pessoa, entrevista número MPET 2008, comunicação TM003. Bom dia, senhor Mário. Gostaria de começar a entrevista pedindo que o senhor nos diga seu nome completo, local e data de nascimento. Bom, eu sou paulista e paulistano. Muitas vezes as pessoas confundem, mas paulistano que nasceu em São Paulo, no estado de São Paulo, e nasci em 27 de outubro de 51. E Mário Divo Motter Júnior é quem está dando a entrevista. Senhor Mário, qual é a sua formação? Bom, eu fiz... minha primeira formação acadêmica foi em bacharelado em matemática, depois com uma extensão, na época se chamava Ciências de Computação. Hoje já ficou o nome mais bonito, a Tecnologia de Informação, mas com Ciências de Computação. Uns anos depois eu fiz pós-graduação em Economia de Empresas e com especialização em Marketing. O senhor se formou por onde? Universidade de São Paulo, a graduação e os cursos de extensão. E a pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, tudo em São Paulo. E tem alguns cursos também de especialização no exterior, na Universidade de Boston, em economia. O senhor se formou, como é que foi sua ingressão na Petrobras? Trabalhou em algum outro lugar antes? Bom, a minha vida profissional começou muito cedo, né? Com 14 anos eu já trabalhava numa oficina de lanternagem. No Rio se chama lanternagem, São Paulo funilaria. Meu pai tinha uma oficina e eu, então, compunha meu horário com a escola e trabalhando na oficina. Com 15 anos eu já fui trabalhar de office boy no Citibank, na famosa esquina da Ipiranga com a São João, né? E trabalhei no Citibank como office boy até entrar na faculdade. Entrei na faculdade, aí já comecei a dar aulas em escola, aulas particulares. De matemática? Eu dava aula de matemática e física, eu tinha as duas atividades. Mas a grande concentração realmente era matemática. E então, já dando aula, depois eu comecei a me interessar cada vez mais pelo ramo da ciência de computação. Ou processamento de dados também era outra forma de se dizer, né? E eu, na sequência, fui trabalhar na Philips. Trabalhei numa empresa pequenininha, depois na Philips. E eu estava na Philips quando houve, então, a oportunidade de ingresso na Petrobras, em 1976. Aí eu entrei na Petrobras na área de informática, como analista de sistemas e concentração, naquele primeiro momento, em processamento de dados. Bom, então, continuando. A sua pergunta era? Como é que foi a sua chegada à Petrobras? Sim. Veja bem, eu em 1974, em São Paulo, houve um concurso público da Prodesp, a Companhia de Processamento de Dados do Estado, e esse concurso público eu acabei passando, fiz o curso todo de um ano na Prodesp, para poder, então, começar a trabalhar como analista. No final de 1974, já para 75, algumas empresas federais e algumas estaduais estavam com problema de encontrar no mercado pessoal dentro da área de processamento de dados que tivesse tido um curso de especialização. A Petrobras, no seu universo, fazia o chamado canal, que era o curso de analista. Só que ela estava sem reserva e sem nenhum curso em andamento. Então a Petrobras, naquele instante, fez uma solicitação para o Estado de São Paulo para fornecer alguns daqueles alunos formados para a Prodesp, uma vez que todos passaram em concurso público, para a Petrobras. Então, esse foi um processo, digamos, administrativo até, aprovado pela diretoria, e alguns dos que estavam no curso da Prodesp puderam, então, optar pela Petrobras. No meu caso,
eu tinha optado por uma outra empresa no primeiro instante, depois fui convidado e me juntei àquele grupo anterior que tinha ido para a Petrobras. Eu acabei entrando não em 75, mas em 76. E por que o senhor optou pelo outro? O que o senhor sabia da Petrobras? Qual era a imagem da Petrobras? Veja só, quer dizer, que a Petrobras era uma empresa de grande destaque e interesse, com certeza era. E naquele instante eu tinha alguns colegas meus que já haviam ido no primeiro momento e que estavam bastante entusiasmados. Então, quando houve a oportunidade de completar o quadro e ir, eu acabei me motivando por aquilo que eu ouvia, por aquilo que eu sabia daqueles colegas que já estavam na empresa. Além, é claro, que a empresa tinha um porte grande. Nesse instante, eu estava trabalhando na Philips, que também era uma empresa grande, mas, digamos, foi uma opção e eu posso te garantir que eu não me arrependi. E aí, então, ao entrar na Petrobras, o senhor foi trabalhar em que área? Como eu disse, foi numa atividade de informática em São Paulo. A Petrobras, na época, tinha em São Paulo, na Rua Barão de Itapetininga, o seu escritório. Aliás, é um local histórico dentro da vida da Petrobras. E o escritório da Petrobras havia recentemente trazido para si a responsabilidade de processamento de Cubatão. A refinaria de Cubatão tinha um grupo de analistas e profissionais, mas uma parte da atividade foi deslocada para São Paulo. Então, o escritório acabou crescendo a sua atividade, não só por aquilo que fazia, como por essa nova atividade. E eu acabei entrando, então, num grupo que estava organizando o que se chamava, na época, os padrões de processamento da Petrobras, processamento de dados. Porque a Petrobras, curiosamente, quando a gente fala em processamento, a gente só tem processos técnicos, processos na área de petróleo especificamente. Então, em processamento de dados, havia um grupo nacional procurando dar uma unidade para a empresa em processamento de dados, com vários padrões, não só de documentação, como de procedimentos. E eu fui fazer parte, então, deste grupo. O que, para mim, foi excelente, porque em curtíssimo prazo eu tive contato com toda a realidade da empresa, não só na sua área técnica, na sua atividade fim, como também em toda a estrutura que a Petrobras tinha de apoio, o apoio administrativo, que se traduzia em ações de processamento de dados. Só para ver se a gente também... Existia um grupo, também um em cada região do Brasil? A Petrobras... A Petrobras tinha 3 centros de processamento de dados. Na realidade, eu diria 4, sendo que um deles era especificamente para a área de produção. Era um grupo que trabalhava focado em sistemas ligados à atividade de produção. Agora, para suportar toda a atividade de processamento de dados da empresa, existiam 3 centros. Um em Salvador, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Os 3 interligados, formavam um triângulo. E estes centros, a eles estavam interligadas algumas unidades operacionais, fossem elas refinarias, terminais, algumas áreas de produção, de exploração. E digamos que eram os primórdios do que hoje a gente já tem muito moderno, que é de teleprocessamento. Então, o processamento à distância, a Petrobras tinha aquilo que se pode chamar dos primórdios dessa tecnologia. E eu, ao fazer parte do grupo de padrões, nós tínhamos contato com os centros e com as unidades. E esse trabalho durou mais ou menos um ano e meio, e logo depois, já na fase de implantação, eu assumi o cargo de coordenador da atividade de teleprocessamento. E em São Paulo, cuidando da rede que a área de São Paulo suportava, que era de Minas para baixo. Existia uma rede, sistema integrado. Existia, mas era uma coisa extremamente, eu diria, arcaica, se a gente olhar pelos olhos de hoje. Era o que a tecnologia da época permitia.
Então, os órgãos operacionais tinham alguns recursos para transmitir dados por linha telefônica, dados esses que chegavam numa central com computadores maiores e que processavam aqueles dados. E muitas vezes devolvia para as unidades em formato de relatório. Esta tecnologia, claro que não só por ela ser mais arcaica, como até porque dependia muito da operação humana, ela exigia um cuidado constante, era frequente a necessidade de manutenção de equipamento, encontrar alternativas para que quando o equipamento quebrava, como é que se fazia. Então era importante ter alguém responsável por manter aquela operação em funcionamento. Esse era o papel do coordenador de teleprocessamento, que foi, digamos assim, a primeira atividade gerencial que eu assumi na empresa. E aí, então, o senhor passou 1 ano e meio? O primeiro ano e meio foi no grupo de padrões. Aí depois eu já mesmo dentro da área de processamento de dados, fui assumir então essa atividade que era um pouquinho mais técnica, mas que, a par do conhecimento técnico, ela exigia muito de relacionamento, porque, como coordenador de teleprocessamento, tinha a relação interna com os profissionais de processamento de dados e externa com todos os usuários da rede. O que faz com que a gente tenha que colocar em função também alguns aspectos que não técnicos, como psicologia, relacionamento, atendimento e coisas do gênero. A evolução deste trabalho, juntando também com os padrões que implantaram novos procedimentos, isso veio a gerar um chamado grupo de apoio ao usuário, que aí não só se dedicava à atividade técnica, como também a outros sistemas, né? E eu fui, então, depois fazer parte desse grupo. E esse apoio aos usuários era do estado de São Paulo? Não. Eu diria que em São Paulo a gente teve o primeiro núcleo. Foi uma experiência piloto, depois expandiu para os outros centros. E o senhor permaneceu em São Paulo ou quando o senhor veio para o Rio? Bom, aí é uma longa história, porque eu vinha ao Rio constantemente. Eu já me considerava envolvido na atividade do Rio, porque, você desculpe, eu estou com o olho lacrimejando, neste instante ainda não é emoção, é a luz, mas daqui a pouco é para eu ficar emocionado e lembrar o passado. Bom... Você quer um lencinho? Não precisa não, daqui a pouco o olho acostuma. Eu estava lhe dizendo que é uma longa história, porque eu tinha já o envolvimento com a empresa, não só com as unidades operacionais, como também com as outras áreas de processamento de dados. Esse grupo de apoio ao usuário intensificou ainda mais esse relacionamento. E então houve, digamos, eu fui fazendo uma carreira dentro dessa atividade, e externamente a empresa com outras atividades em que eu também tinha, trabalhando em ONGs, em atividades sem fins lucrativos, mas que me exercitavam essa questão do relacionamento e atendimento. Foi exatamente neste instante que eu percebi que era importante eu ter uma formação mais ampla. E foi quando eu comecei então meus cursos de pós-graduação em São Paulo. O trabalho foi me colocando cada vez mais em contato com a realidade da empresa. Eu, ao mesmo tempo, fui fazendo meus cursos e fui deslocado para algumas atividades eu diria, específicas, em projetos específicos, onde eu exercitava esse tipo de trabalho de atendimento, relacionamento. O tempo, depois de uns 2 anos, uns 3 anos, e aí eu já, digamos, pulando na escala do tempo, já perto de 85, mais ou menos, 86, eu tive as promoções de carreira e ocupei alguns cargos gerenciais, e foi quando, então, eu comecei a ter mais envolvimento com a atividade de atendimento.
Neste instante, a empresa estava fazendo uma série de projetos, de planos de desenvolvimento de informática, e um dos planos era um trabalho de marketing na área de informática. O que significava esse trabalho? Como é que se poderia trabalhar institucionalmente a imagem da área de informática? Como é que se poderia vender o serviço e produtos dentro da empresa para os usuários? Vender melhor, né? É claro que a gente sempre imagina assim, poxa, mas na empresa os usuários tinham que recorrer a essa atividade. Mas é claro que quanto mais eles tivessem confiança, traduzissem credibilidade e o relacionamento fosse melhor, o serviço também fluiria melhor. Então este projeto foi um projeto que eu coordenei e associado ao que eu fazia, associado ao que eu gostava, ao que eu já estava estudando. Então este projeto acabou sendo uma experiência inovadora, eu diria até dentro do que a gente vê em outras empresas, que hoje é muito fácil falar em endomarketing, né? Talvez naquele instante a gente tenha feito um endomarketing específico para a área de informática. Mas só um minutinho, deixa eu ver se eu... E tudo isso eu estava em São Paulo. Vocês iam fazer um processo de conquista dos próprios funcionários para essa... Não. Você imagina a seguinte situação. A gente tem um centro de informática em São Paulo, que presta atendimento para os usuários do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, refinarias, terminais. Então você, quando tem muitos relacionamentos, você atende o pessoal da área financeira, da área de pagamento, da área técnica, da área de engenharia. Você tem sistemas de vários tipos e para vários fins, e você lida com muitas pessoas, algumas que são mais colaborativas, outras que são mais reativas, outras que são absolutamente contra esse tipo de serviço, que não gostam, aquelas que se sentem bem atendidas, aquelas que se sentem mal atendidas. Você tem uma necessidade de ter prioridades e, portanto, tem alguns usuários que você atende na frente dos outros. E aquele que foi atendido depois se sente desgastado, se sente relegado. Portanto, tudo aquilo que uma empresa vive na relação dela com seus clientes externos, de certa maneira, uma área prestadora de serviço numa empresa do porte da Petrobras, ela passa pelo mesmo tipo de problema em relação a todo mundo a quem essa área atende. E, portanto, esses colegas teus que são de outras áreas, mas que no dia a dia são seus usuários, são seus clientes de serviço, você tem que dar um tratamento e tem que ter uma relação que faça com que o fluxo contínuo do contato seja o melhor possível. Então a questão é como é que a gente fazia internamente, como é que a gente poderia fazer para que internamente a imagem da nossa área Bom, retomando, como é que a gente faria para que a imagem do serviço de processamento de dados fosse positiva e a reação dos nossos usuários fosse a melhor possível? Que eles estivessem com um clima positivo em relação a esse atendimento que a gente dava. Então é nesse sentido que eu desenvolvi e liderei um projeto de marketing e que foi, digamos assim, a primeira experiência nesse sentido que a Petrobras teve de fazer um serviço interno ter um trabalho a fim de marketing de atendimento. A experiência depois frutificou e agora é um avião. Ou o super-homem. Não tem problema, isso é bom porque vai dar trabalho para eles cortarem. Mas olha só, toda essa atividade eu estava baseado em São Paulo.
mas com um relacionamento com a empresa, não só nos outros centros de processamento de dados, como com os usuários que usavam os centros e com as unidades operacionais. Eu acho que, felizmente, na minha vida profissional, eu sou uma pessoa que teve a oportunidade de conhecer a empresa toda, em loco, indo nos centros, indo nas áreas operacionais, indo nas plataformas, em termos de tentar fazer uma composição de atividades vinculadas, num primeiro instante, à área de processamento de dados. Então, agora chega, em 85 eu tive uma outra experiência fantástica, quando o presidente Sarney assumiu, ele mudou o comando do antigo Conselho Nacional de Petróleo. E o novo presidente do Conselho, o general França Domingues, pediu ao presidente da Petrobras, que na época era o Hélio Beltrão, que indicasse 2 pessoas para fazer todo um reestudo do Conselho Nacional de Petróleo. Ou seja, ele, general, entrando no Conselho como presidente, sentia que havia oportunidade de uma melhoria, não só na organização do Conselho, como também na aplicação de algumas tecnologias que já existiam no mercado e que o Conselho não utilizava. E eu fui indicado, uma das 2 pessoas indicadas pela Petrobras, fazer este trabalho dentro do Conselho. O que me deu, do ponto de vista pessoal, uma visibilidade muito grande dentro da empresa. Do ponto de vista profissional, me colocou diante de um desafio bastante complexo. Eu e um outro colega, Carlos Novaes, fizemos esse trabalho, durou um semestre. Consistia em? Reorganização do centro do Conselho Nacional de Petróleo. Na realidade, é claro que nós, como profissionais, estávamos estudando e propondo medidas, né? Algumas dessas medidas, é claro, foram implantadas de imediato, outras demoraram algum tempo e algumas, inclusive, o Conselho preferiu não implantar. Então, a nossa atividade ela foi uma atividade típica de consultoria, mas usando como referencial a experiência e tudo aquilo que a gente conhecia e sabia dentro da Petrobras. Este trabalho em 85, somado a esses outros trabalhos que eu me envolvi, coordenando o plano, como eu chamei, o plano de informática com foco em marketing. E eu coordenei também um plano diretor de informática da área industrial. A área industrial se chama de as refinarias, e da área dos terminais. Então, esta atividade conjunta neste período me colocou pessoalmente, como eu disse, numa evidência dentro da empresa, me deu um certo destaque. Eu tive a felicidade de ser bem-sucedido, que me deu algumas promoções importantes. Então, eu diria que essa segunda metade da década de 80, para mim, foi um momento bastante importante da história da carreira, porque eu estive diante de vários desafios diferentes, alguns, inclusive, nem diretamente ligados à minha atividade original, como essa de Brasília, por exemplo. E a gente ficava em Brasília a semana toda fazendo esse trabalho durante alguns meses. Então, o resultado disso, para mim, foi muito positivo, me deu evidência. E em 1989, isto ainda em São Paulo, eu fui convidado a chefiar uma área que é uma área dentro do escritório da Petrobras, em que havia alguns problemas de gestão dentro dessa área. Não eram problemas de origem técnica, mas eram muito mais questões de gestão mesmo, que era a área de comunicação social. Como eu, do escritório de São Paulo. Como eu tinha essa visão toda de empresa, já uma série de avanços de conhecimento na atividade da empresa. E também tinha terminado meus cursos de pós-graduação.
e tinha atividades externas ligadas assim, diretamente a marketing e relacionamento. Então, eu acabei sendo convidado para gerenciar essa atividade. E do ano de 89, portanto, eu acabei sendo conduzido a esse cargo. E o curioso é que meu primeiro dia nessa atividade, ao chegar, então olhando bem para quem está me assistindo, ao chegar, no primeiro dia de atividade em que eu iria assumir a comunicação social da empresa, estoura uma greve. E eu, portanto, me deparo com a experiência de ter que falar com a imprensa toda. Falar com a imprensa, para mim, não era o problema, porque nas outras atividades eu já havia tido vários momentos em que eu tive que dar entrevistas, em que eu estive exposto a falar. A questão é lidar com uma greve. É uma experiência bastante interessante, sob o ponto de vista da novidade, da experiência, do aprendizado. É claro que não é nem um pouco interessante pela realidade que a greve representa. E eu, então, comecei minha atividade dentro da área de comunicação social e no final do ano de 89... Perdão, só para a gente entender, essa greve do escritório de São Paulo, a greve, é que a greve... é ligado a Cubatão... Não. Então, deixa eu lhe esclarecer. O escritório da Petrobras, ele era ligado diretamente à cúpula da empresa, à presidência da empresa. Agora, quando estoura uma greve nacional, o que acontece? A imprensa busca o órgão local, eu diria mais o seguinte, buscava, volto a dizer, hoje a gente tem toda uma facilidade de comunicação mais integrada, as distâncias ficaram menores com internet, com telefonia, e celular e etc. Mas na época não era assim. Então, ao estourar uma greve, a imprensa de São Paulo procurava o escritório de São Paulo para ter alguma notícia do que aquilo significava, em que pé estava, quais eram as expectativas da empresa. Em algumas situações, o escritório recebia orientações para ele mesmo responder. Em outras circunstâncias, o escritório recebia orientações para repassar para a assessoria de imprensa na sede. Dependia muito do momento, do clima, da situação. Então, não havia um padrão, mas havia necessidade de a gente estar sempre preparado para, eventualmente, receber uma ligação e ter que dar algum tipo de informação. Agora, então, para ficar bem claro, como é que funcionava o dia a dia nosso? O escritório estava como entidade, como órgão subordinado à presidência da empresa, mas a atividade de comunicação social, ela era subordinada tecnicamente à área de comunicação social da sede. Portanto, as atividades eram desenvolvidas segundo uma política, uma orientação da sede. Agora, administrativamente, todo mundo era funcionário do escritório, todo mundo era ligado ao escritório, compunha a equipe do escritório. Mas existia uma diretriz aqui da comunicação... Que nascia na sede. Que era passada... Diretriz essa em todas as áreas, tanto na área de imprensa, como na área de RP, como na área de publicidade. Veja bem, a gente não fazia publicidade, no sentido de autorizar mídia. A gente muitas vezes se envolvia em algumas ações publicitárias, quando precisava dar apoio, fosse para a holding ou para a BR, na produção de algum comercial, na produção de algum trabalho publicitário. Então, de alguma forma, a gente acabava participando de projetos publicitários, mas não havia estrutura de mídia. Era apenas como um apoio à consecução de alguns projetos. E aí as atribuições, então, também, as atividades da comunicação de São Paulo eram especificamente... A missão da atividade era fazer com que a Petrobras, na cidade e no estado de São Paulo, tivesse uma estrutura de comunicação orientada a fazer todo o trabalho de imagem e de relacionamento na Praça de São Paulo.
com o foco na holding, mas também dando suporte à BR, a subsidiária. Agora, isso significa dizer que em cada refinaria eu tinha um profissional de relações públicas, então, que atendia estudante, que organizava visitas, fazia um trabalho naquele público que se ligava diretamente com a refinaria ou com o terminal. Era um trabalho então bem focado no órgão. Agora, a Petrobras, como empresa, precisava ter relacionamentos institucionais, inclusive com o poder público, nas suas várias instâncias, com o empresariado, com líderes empresariais e com entidades de empresários e assim por diante, com a própria mídia. Ou seja, a unidade, a unidade escritório, era a Petrobras em São Paulo, portanto, a primeira referência de contato para os vários públicos. Ao longo de 89, essa foi a minha colocação e ao final de 89, agora... Temos várias. Mas você sabe que isso faz com que a gravação fique animada. Ela quebra o ritmo, a gente volta. Bom, em 89, como eu disse, eu mantive então esse ritmo, mantive essa alocação funcional. E, aliás, uma das coisas, digamos que em São Paulo a gente tinha mais alocação de tempo eram as feiras e exposições. Então, imagina a Petrobras com porte nacional, ela participando de muitas feiras e exposições pelo país, muitas delas em São Paulo. Então, a equipe de São Paulo é que respondia pela montagem, pela coordenação do trabalho, pela presença no evento, pelos cuidados todos que um evento, que a montagem de um stand e a presença em um evento representa. Claro que em alguns casos alguém do Rio também acompanhava, participava, e isso dependia sempre do porte, da natureza do evento, até às vezes da dificuldade de um relacionamento com o operador da feira, daquela situação específica. Alguém do Rio acabava nos acompanhando. Mas o grupo de São Paulo respondia por um número muito grande, sozinho, um número muito grande de eventos. Aliás, eu diria que aquela feira agropecuária de Barretos era o grande exemplo onde era um planejamento de quase um ano para a gente ter uma presença naquele evento que envolvia não só a holding, como a BR também. O stand era único, né? Bom, e eu, enquanto chefe desta atividade, eu era alocado para uma série de projetos afins com os interesses da empresa, afins com negócios da empresa, e acumulava as atividades. E entre estas coisas, uma delas era, e juntando então com a minha história de informática, juntando com o fato de que naquele instante o Brasil tinha uma lei de informática que restringia a entrada de equipamentos, era a ideia de como é que se poderia criar um instrumento de motivação para que as pessoas no stand tivessem até um charme diferente, algo que chamasse as pessoas para dentro do stand. E eu idealizei um projeto multimídia, que foi uma construção complicada, né, naquela época. Volto a dizer, hoje em dia os jovens não têm a menor ideia de com que tecnologia se lidava há 25 anos, 30 anos atrás, para a gente tentar fazer alguma coisa, né, dessa natureza. Então, o que a gente criou na época, que era algo super moderno, hoje seria considerado uma brincadeira de ginasiano, né? Mas valeu, deu certo, e aí houve a necessidade, claro, de sair com este projeto do âmbito de São Paulo para feiras em outros lugares. Mas como é que era o projeto? Fundamentalmente, era um terminal que falava. Era um terminal de computador em que nós criamos um joguinho de perguntas e respostas sobre a Petrobras, e o nosso bonequinho
mascote da época era o Petrolino. Então, o bonequinho, o Petrolino, ele aparecia, dizia: você acertou, meus parabéns, você errou. E ele falava com voz humana. Então, você criar uma placa de hardware que pudesse gravar e reproduzir, interagindo com a escolha certo ou errado, foi algo complicado. E que numa evolução a gente saiu das perguntas e respostas para ter até mais informações. Ou seja, você podia escolher entre fazer uma brincadeira de pergunta e resposta ou ter informações sobre a empresa. E é exatamente esse projeto é que houve a motivação de se instalar em outros ambientes. E nesse objetivo, calhou de haver uma grande feira de óleo e gás no Rio de Janeiro em 1989, no final do ano. Não precisa não, eu vou me acostumando, pode deixar. Normalmente de manhã acontece isso, de tarde já é mais fácil, o olho já acostumou. É olho claro, de manhã ele está muito mais sensível à luz, né? Então ele, assim, com a luminosidade, eu tendo a ter um pouco de água no olho. Agora, de tarde, o olho já acostumou, aí não tem problema. Para mim, à tarde, acho que o lance da poluição, sujeira mesmo, vai ficando com o olho vermelho. Mas A luz faz sentido. De manhã, por exemplo, eu, em qualquer reunião que eu faço, eu sempre fico. Vocês disseram que a entrevista era 1 hora, mas você se prepara que tem histórias para contar. Então, no final de 1989, eu fui solicitado pelo então superintendente da área de comunicação da sede, que era o Guilherme Duque Estrada, que infelizmente faleceu no acidente da TAM lá em São Paulo. E o Guilherme me chamou para fazer este trabalho que eu já realizava em São Paulo, para realizar na sede e, digamos, traduzir isto para eventos que eram coordenados tanto pela área do grupo de São Paulo como das unidades. E foi então um momento em que eu me aproximei mais ainda da sede e recebi o convite para ficar. No final de 89, ao findar deste trabalho, eu fui convidado pelo Guilherme Duque Estrada a ficar na sede. Houve uma negociação de transferência com o escritório de São Paulo e eu acabei sendo, então, transferido para a área de comunicação, alocado dentro da atividade de recursos audiovisuais, onde fazia todo sentido com este trabalho que eu havia desenvolvido e também envolvido em outras frentes de trabalho dentro da atividade aqui da sede. E eu vim sozinho, sem a família, até para sentir como seria a minha vida aqui no Rio de Janeiro. E uns meses depois, mais ou menos em julho, eu recebi um convite para chefiar a área de comunicação da Braspetro. A Braspetro hoje a estrutura já é toda diferente, ela faz parte como órgão dentro da estrutura da Petrobras, mas na época ela era uma subsidiária, era uma empresa independente, com sede aqui no Brasil, mas com atividade toda no exterior. Então toda a atividade que a Petrobras exercia no exterior, em vários países, era concentrada, a coordenação, gestão, na Braspetro. E eu fui chefiar a área de comunicação da Braspetro. E num momento assim, logo depois eu acumulei a área de comunicação com a área de desenvolvimento de mercados. Então esta atividade era uma atividade típica de marketing e comunicação. E a área de comunicação da Braspetro era ligada também à comunicação
Não, aí já era mais... Ela era... Veja bem. Só ponto de vista... O Veja Bem é porque a gente se acostuma tanto a ver o anúncio de TV, o Veja Bem, que a gente acaba pegando a expressão, né? Mas a atividade de comunicação, tecnicamente, ela era ligada e havia um elo, eu diria até porque se tratava da mesma empresa. Do ponto de vista real, como pessoa jurídica, a Braspetro era independente, portanto, várias das atividades que eram desenvolvidas, elas eram independentes. Então, eu não precisava me reportar à sede para muitas das coisas que eu ia fazer. Agora, é claro que os vínculos que a gente, como empregado, tem, os vínculos que pessoalmente a gente tem, eu diria até que a responsabilidade funcional leva você a negociar algumas coisas que têm interferência ou que podem vir a ter interferência. Até por uma unidade de linguagem, né? Exatamente, mas não havia uma supervisão, um acompanhamento, um controle, nada disso. Era uma questão efetivamente de postura pessoal de manter o vínculo e manter o elo. E a atividade na Braspetro foi, fundamentalmente, eu comecei no final dos anos, comecei em meados dos anos 90 e esta permanência no Rio, a gente já estava chegando no final dos anos 90, ia ter eleição no Brasil, né, o Collor acabou sendo eleito, e normalmente o que acontece sempre que muda um presidente da República? Há mudanças na cúpula da empresa, muda o presidente da Petrobras, eventualmente muda um diretor ou outro que faz um remanejamento de algum superintendente. Então eu acabei decidindo não trazer a família, porque na iminência de uma mudança eu não queria correr o risco de vir e ter que voltar. A estrutura em São Paulo já estava organizada. E no final do ano 91, eu, até por distância da família, eu acabei decidindo voltar para São Paulo. E voltei. Nessa altura eu fui convidado, né, quando eu manifestei o interesse em voltar para São Paulo, fui convidado a retornar à chefia de comunicação dentro do escritório de São Paulo. E foi o que aconteceu então em 91. Agora, ao longo de 91, eu voltei para aquele cargo que eu tinha, mas com toda uma série de trabalhos desenvolvidos na sede, uma série de relacionamentos novos que eu havia criado dentro da estrutura da empresa. E na época também não tinha tanto helicóptero sobrevoando. O problema dos helicópteros que os bandidos, né? Soltos. Ontem saiu uma coisa assim, que a polícia também fazendo operação aí. Bom, ao longo da história da comunicação, a estrutura da empresa em termos de comunicação foi sendo adequada e o órgão responsável teve sua denominação alterada, caixinhas lá dentro com nomes diferentes. As funções todas, elas sempre existiram. Assessoria de imprensa, relações públicas, organização de eventos, audiovisual, publicidade e promoções e essas atividades, a parte que cuidava de recursos informativos impressos, né, folders, tudo isso sempre existiu. Apenas que com o passar do tempo, em determinados instantes, você tinha dimensões diferentes, exigências diferentes, e com isso a empresa se adequava, e nesta adequação a estrutura, ao ser adequada, mudava alguns nomes e o título do órgão acabava, às vezes, também sendo alterado. Houve momentos em que alterou, houve momentos em que não alterou o nome do órgão, apesar de ter alterado uma outra caixinha. Então, alguns remanejamentos internos leves não levavam a mudar o nome do órgão. Agora, existiram momentos em que a mudança foi mais radical. E se eu realmente hoje não sei, com essas mudanças,
eu não sei precisar qual era o nome naquele instante. Eu diria que acho que era Sercom, naquele instante, em 89 e 90, mas eu não juraria aqui porque a memória nesse sentido não me favorece. Ao voltar para São Paulo, a estrutura em São Paulo era a mesma, ela não havia mudado. E eu acabei, então, assumindo esse cargo em 91, ao longo de 91, e por uma série de razões, eu acabei tendo oportunidades que me eram oferecidas na sede, onde eu já era conhecido, onde eu já havia realizado vários trabalhos, né? E, sob o ponto de vista de desafios, eram muito mais agradáveis esses novos desafios do que a permanência num cargo onde eu estava, digamos, repetindo o cotidiano que eu já conhecera antes e que agora eu estava nesse cargo de volta. E em 91, o Brasil se preparava para realizar a Rio 92. A Rio 92 era o nome oficial do que se chamou Eco 92. E a Petrobras teve uma presença muito marcante nesse evento. E eu tive a oportunidade, atendi um convite, aí eu aceitei um convite para me juntar à área de comunicação e meio ambiente, que esse era um trabalho conjunto. A área de meio ambiente com a Petrobras estavam organizando essa participação e eu fui convidado a fazer parte da equipe que representaria a Petrobras dentro da série de eventos. E porque era um grande evento cheio de eventos paralelos e alguns deles, algumas agendas específicas da Eco 92. E este grupo foi preparado e treinado especificamente para esta finalidade. Eu acabei sendo a pessoa da empresa que participou do Fórum Mundial das Cidades em Curitiba e da Agenda Verde, que era a reunião da imprensa, chamada Imprensa Verde, em Belo Horizonte. A par disso, eu estive em alguns estandes que a Petrobras possuía em feiras que foram feitas especificamente associadas à Eco 92. O que significa dizer que eu voltei a morar no Rio e, por contingências da vida, nessa época eu já havia então me separado, né, no casamento, e então eu não tive o problema de mudança de toda a família. Mas desde então eu mantive um vínculo com São Paulo bastante intenso, porque toda a família está lá. E eu, pessoalmente, quinzenalmente, quando no máximo, ou quando eu posso, ou às vezes até por força de um trabalho, eu estando em São Paulo, eu mantenho esse relacionamento. Mas eu quis colocar esta situação pessoal porque eu acabei tendo uma liberdade de ir e vir, né, que normalmente com família você acaba tendo algumas limitações. Esta liberdade de ir e vir acabou me dando facilidade para aceitar oportunidades que exigiam viajar muito. Como foi este caso da Rio 92. E mais ou menos em meados de 92, eu encontrei o Guilherme Duque Estrada no estacionamento lá da empresa e me pediu para eu repensar a volta para a área de comunicação. Neste momento, terminada a Rio 92, eu fiquei vinculado à área de meio ambiente com a atividade de comunicação dentro daquilo que era um precursor da atividade de meio ambiente na empresa. Mas é isso que eu gostaria também de explorar um pouco. A Eco proporcionou essa preocupação maior na empresa? Não, a empresa já existia. Mas um setor também a empresa sempre teve preocupação com segurança e com o meio ambiente.
Agora, o que acontece é o seguinte, uma coisa é você ter a preocupação por princípio, a outra coisa é a legislação e se tornando mais rigorosa, o que te obriga a avançar em medidas que se somam ao que era o princípio. Então a empresa sempre teve o princípio de preservar a questão ambiental, dentro do que era o entendimento na época de preservação ambiental, mas ao mesmo tempo a legislação foi se tornando mais rigorosa. A questão, quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem que pensar que existem dois aspectos. Bem, vamos então retomar essa fase da Eco 92, em que eu queria usar como uma referência de que a Petrobras sempre teve uma preocupação com a questão ambiental. E eu queria, talvez, colocar isso em dois planos. Um primeiro é que a questão do meio ambiente está muito associada com a segurança industrial. Se você tem um problema de um vazamento, certamente você vai ter um problema ambiental que acaba tendo repercussões que podem ir desde algo muito simples a um desastre fantástico. Então, a história da empresa foi marcada pela preocupação com a segurança industrial e com isso, apesar de alguns acidentes terem acontecido, a empresa sempre esteve voltada a tentar conter os impactos da melhor maneira possível. Agora, a cultura do meio ambiente, a cultura da preservação, independente disso, ou seja, até pela própria participação e engajamento da empresa em projetos ambientais, que às vezes não tinham nada a ver com a atividade fim da empresa, né? Recuperação de áreas, por exemplo, áreas verdes, patrocínio de projetos vinculados à atividade ambiental, isso começou a ser também uma demonstração do princípio que a empresa tinha na preservação. Então, a par da segurança industrial para evitar qualquer tipo de desastre, a gente tinha também uma série de ações paralelas, algumas delas típicas de comunicação e marketing, com patrocínios, outras já de criar uma cultura durante o próprio trabalho de prospecção, de exploração, a atividade fim da empresa, evitar ferir qualquer tipo de legislação existente. Então essa questão foi evoluindo, por um lado, pelo princípio da empresa, por outro, com uma legislação que se tornava cada vez mais crítica, cada vez mais rígida. A Rio 92 foi um marco, talvez, para se criar esta consciência internacional e, particularmente no Brasil, esta dimensão ser ampliada. Dentro da Petrobras, mesmo antes da Eco, como eu disse, já existia uma área, um setor específico de meio ambiente. Havia uma atividade que se chama, uma superintendência que se chamava SUSEMA, e esta superintendência envolvia atividade de qualidade, segurança industrial e meio ambiente. Portanto, esses são três tipos de preocupações que começaram juntas dentro de uma superintendência e que, com o passar do tempo e, como eu disse, da própria legislação, a empresa ampliando a sua visão e o seu envolvimento com essas questões, fez com que cada uma tomasse uma dimensão tal que hoje já se fala, inclusive, meio ambiente, saúde. Né? A coisa cresceu de uma forma, eu diria, bastante orientada para a cidadania, ser humano, né? Preservação da natureza e assim por diante. Mas, na época, dentro da atividade de meio ambiente, naquele instante da Rio 92, que era, portanto, uma atividade iniciante, assim, estruturada, iniciante,
mas cujos princípios já existiam na empresa de longa data. Dentro desta atividade, então, eu fui alocado para, pós-Rio 92, dar continuidade aos assuntos de comunicação, marketing, divulgação, palestras que a empresa realizava, contatos com entidades e organizações afins, ou seja, era um foco específico naquilo que seria o vínculo meio ambiente com a imagem da empresa. Não que a atividade de comunicação não tivesse também essa preocupação. Tempo. Retomando então ao que eu já havia comentado, num determinado dia eu estava no estacionamento da empresa e encontro o Guilherme Duque Estrada, que era então o superintendente da época na área de comunicação, e o Guilherme me convidou para retornar nesse momento eu já estava no Rio, mas para retornar, sair da área de meio ambiente e retornar à área de comunicação. Eu não sabia, mas ele já havia inclusive negociado a minha transferência, porque num primeiro instante ele conversou com o outro superintendente e o Guilherme queria naquele instante fazer uma reformulação geral na atividade de comunicação. Quando eu digo geral, era não só estrutural, como filosófica. Obviamente, de novo, as atividades continuam aquelas, assessoria de imprensa, RP, etc. Mas nós já estávamos entrando no ano de 93, ano esse, naquele instante, 93, nós íamos começar a ter um desafio grande, que eram as revisões constitucionais. A revisão do monopólio de petróleo era um dos temas que o Congresso iria analisar. Portanto, havia uma necessidade de dar foco na relação da empresa com a sociedade de maneira ampla, e isso exigia, segundo a visão do Guilherme, uma reformulação na maneira de operar a área de comunicação. Foi feito, então, eu acabei voltando para essa atividade. De novo, voltei para cuidar da área de recursos informativos, o que se chamava de recursos audiovisuais. Então, eu voltei para chefiar a parte que cuidava de imagem, de vídeos, fotos e etc. Logo depois, eu acumulei também com a parte ligada a impresso. Neste momento, chefiando esta atividade, eu estava numa posição de uma chefia, onde existiam outras chefias do mesmo nível que se reportavam ao Guilherme. Você contasse até dessa parte todo esse setor de vídeo e tudo? Olha só, veja que eu vou voltar um pouco no tempo, né? Nós estamos agora falando de 92 para 93. Mas se a gente voltar para os anos anteriores, a Petrobras sempre teve, dentro da área de comunicação, uma estrutura preocupada em preservar a imagem. Fosse essa imagem fotografia, fosse essa imagem um celuloide, fosse essa imagem, o que na época já existia, começou a existir como um Matic, a gravação em vídeo num formato Matic. Eu diria que essa conjugação de fotos e vídeos e imagens audiovisuais, ela foi crescendo e exigia, portanto, todo um aparato de controle para preservar, documentar e, eventualmente, até ao emprestar, fazer todos os registros adequados de empréstimo de imagem. Agora, particularmente, os filmes, que no passado sempre foram feitos em 35 e depois, tempo depois, em 16 milímetros, eles exigiam muito mais cuidado. E a empresa tinha uma moviola que era operada por uma pessoa contratada, que usava ali o seu dia para limpar vídeo, para eventualmente cortar alguns takes que
que seriam utilizados numa transcodificação para uma TIC, para usar então em vídeo institucional. Portanto, era uma produtora. E era uma produtora que lidava com um acervo bastante rico e, eu diria, único, e que alguns trabalhos eram contratados externamente, mas a seleção da imagem, a seleção daquilo que iria sair do nosso arquivo era muito bem cuidado por um grupo. Em alguns casos, nos 35mm, o Manuel, né, que até hoje, graças a Deus, é vivo e trabalha, ainda faz alguns tipos de trabalho para a Petrobras. O Manuel trabalhava na Moviola e fazia então essa coisa que para os jovens é peça histórica, né? Acho que poucos profissionais que hoje lidam com vídeo tiveram a oportunidade de ver uma Moviola funcionar. E nessa época de 92 começaram a existir outros recursos que foram agregados na atividade. A produção de vídeos institucionais era eu havia dito que nesse momento novos recursos já existiam na atividade e inclusive nós fazíamos muitos filmes, alguns institucionais, outros filmes eram, digamos, técnicos, acompanhamento de uma obra. Como o recurso tecnológico já permitia uma gravação com uma câmera em vídeo, uma TIC, havia o acompanhamento de uma obra, depois esse filme se transformava em treinamento para novos empregados que entravam na empresa, para ver como é que era a obra, como é que eram as sequências, as várias etapas de construção de um duto, de uma unidade. Então, alguns vídeos eles eram produzidos com foco em treinamento, outros com foco no institucional. E esses também de foco institucional, ou mesmo para treinamento, eram feitos por uma firma contratada, ou vocês tinham também... Olha, quando eu entrei na atividade, eu entrei na atividade, uma das primeiras preocupações que eu tive, e aí eu acho que puxei o meu lado gestor e o meu lado, juntando o lado gestor e um pouco acadêmico, e nessa altura eu já fazia parte, representando a empresa, eu fazia parte de um grupo de estudo dentro da Associação Brasileira de Anunciantes. Tem vários grupos de estudo e um deles era de produção. E eu percebi que na história desta atividade na empresa não se tinha algumas práticas que outros já estavam praticando e que eu resolvi implantar. Então, em alguns casos a gente contratava uma produtora por licitação, em alguns casos eu contratava um roteirista para fazer primeiro o roteiro e depois, aprovado o roteiro, e normalmente roteiristas que faziam o roteiro já acompanhando, sabendo que eu tinha de imagens, porque isso iria me baratear muito a produção do filme. Em algumas passagens se conseguia compor o roteiro com imagens existentes. Então, dependendo do tipo de uso que eu teria do produto final, em alguns casos cabia eu compor imagens minhas, ou em alguns casos não, precisava ser tudo gravado em função de um roteiro específico. E em alguns casos a gente fazia o roteiro e a gente contratava alguém para editar. Portanto, era muito assim ad hoc. Dado o projeto, a gente ia verificar o que fazia, o que cabia melhor dentro da nossa necessidade. Mas foi um momento, inclusive, em que a gente desenvolveu o novo bonequinho, digamos assim, que mascote da empresa, que foi a Ararajuba. A Ararajuba nasceu nesta época em que a empresa, como eu disse, o Guilherme deu uma nova cara para a atividade e muitas coisas novas precisaram ser feitas para gerar o impacto, gerar o mote e o impacto
naquilo que a gente iria buscar, que era mudar a imagem da empresa junto ao mercado. E qual foi o fato público mais crítico que gerou este tipo de frente? Naquele momento, um pouco antes do Collor sair, ele fez uma declaração pública de que a gasolina da Petrobras era uma água suja. Então, como presidente da República, fazendo esta afirmação, isso gerou no mercado um problema sério para a empresa, e a empresa dali a pouco iria entrar na berlinda, como eu disse, dentro das discussões de manter ou não manter o monopólio. Existiam 5 áreas que seriam discutidas, uma delas o monopólio do petróleo. E o clima para a empresa ficou muito ruim. Claro que dentro de um ambiente político que iria ser julgado o monopólio ou não, e dentro do ambiente em que a empresa tinha os seus negócios estabelecidos, uma afirmativa dessa do presidente da República é muito complicado você ter em mente uma resposta pública, até porque você não pode dar uma resposta que coloque a figura do presidente numa berlinda. Ou seja, a saída estava em fazer um trabalho organizado e orientado para poder mudar toda essa perspectiva que a sociedade passou a ter da Petrobras. Bom, então veja que a gente está no momento em que o Sercom, que naquela altura então já havia mudado de nome, aí ele se chamava Serinst, neste instante foi criado um projeto chamado Projeto Imagem. Este Projeto Imagem, ele nasceu e era coordenado dentro da área de comunicação da empresa, que nesta altura o Serinst significava Serviço de Relações Institucionais. Este projeto, então, foi criado, mas ele não era unicamente executado dentro da atividade de relações institucionais ou comunicação social, como se queira chamar. O nome mudou até porque era muito mais do que comunicação social. Existia um vínculo de imagem de relações institucionais até com negócios da empresa, que, portanto, se espelhava também em algumas ações combinadas e articuladas com outras atividades internas da Petrobras, atividade de produção, atividade industrial, os terminais, a própria área de meio ambiente. A atividade de comunicação, portanto, ou relações institucionais, né? A partir de agora eu vou falar relações institucionais, que era o nome que o órgão passou a ter, essa atividade era desenvolvida de acordo com as ações preconizadas num projeto Imagem, mas que não eram exclusividade da atividade de relações institucionais. Uma série dessas ações exigia uma interação com outras áreas e algumas atividades até eram apenas inerentes a outras áreas. Portanto, foi um grande grupo multidisciplinar e multissetorial que começou a fazer parte desse trabalho. O primeiro momento do trabalho, um colega foi colocado para coordenar a atividade, depois saiu. Quem é? Honestamente, eu não vou lembrar o nome dele agora, porque ele era de um outro órgão. Não, o negócio é que a hora que passa também não dá para ouvir, né, Gabriel? Bom, então retomando, você perguntou o nome do colega que começou coordenando o projeto. Eu, sinceramente, eu não vou lembrar, porque ele era de uma outra área e coordenou durante um pequeno período de tempo. Mas aí ele saiu por remanejamentos dentro da empresa e da área
da qual ele era originário, e eu fui convidado, então, a assumir a coordenação do projeto Imagem. O que fez com que eu me envolvesse de novo numa frente de trabalho com muita gente, com muita visibilidade, com outros órgãos da empresa, e acabei, esse projeto, na evolução dele, ele acabou entrando pelo meio das discussões todas, de quebra ou não quebra o monopólio. Ou seja, eu acho que hoje para muita gente na empresa, a minha imagem está muito mais ligada a este momento em que eu acabei estando vinculado ao projeto Imagem, que comandou, e eu diria que eu somente coordenei as ações. Teve muita ação que foi feita pela empresa, algumas delas até por iniciativa de funcionários, de colegas, de sindicatos locais, de ONGs, ou seja, muita coisa. Mas quais foram as principais ações que vocês fizeram? Relacionamento, informação. Se você imagina que uma decisão dessa vai ser tomada no Congresso, quem toma a decisão são políticos que têm suas bases essas que de alguma maneira convivem com a Petrobras. Em resumo, você tem pessoas, eu não estou aqui entrando no mérito nem da opinião prévia que teriam e nem de como eles estariam se envolvendo com a decisão, quais as premissas que norteariam sua decisão. O fato é que eu teria congressistas que vão dar o seu voto, congressistas esses que nascem e vêm de bases da onde eles são oriundos, bases essas cuja sociedade, comunidade local interage com a Petrobras. Então, qual a melhor maneira? É eu ter dois caminhos. Um, mostrar para ele como é que a base dele interage e se beneficia da Petrobras, quais as vantagens que a Petrobras traz, e na época trazia, né, para aquelas comunidades, e quais os impactos que poderia haver numa decisão de mudança. Portanto, tentando fazer com que a própria base influenciasse na opinião através da informação correta e fazendo com que ele tivesse contato com a Petrobras, com a realidade, convidando para visitar algumas áreas operacionais, como Urucu, como plataforma, e em alguns casos também fazendo chegar a ele alguns cadernos de estudos para assessoria dele como parlamentar poder analisar e entender. Se você me pergunta assim, qual era a estrutura filosófica do projeto, era essa. Agora, é claro que, como decorrência, então você pensa, o que é trabalhar numa comunidade? Ora, trabalhar na comunidade é informar o prefeito, é informar o vereador, é informar a escola, é informar alguma ONG que tenha um vínculo com a empresa. Aí no Brasil inteiro você tem dezenas, centenas de situações. E, portanto, a atividade local, o órgão local precisava ser envolvido até para mostrar essa realidade de uma maneira mais precisa, né? Já que ele era o grande agente local e vivia com aquelas comunidades. Portanto, muitas coisas foram preparadas como material que era utilizado para uma palestra, e aí o material foi para todo mundo. Algumas orientações foram dadas por escrito, alguns documentos que eram levados para Brasília, eles tinham um extrato, um resumo, que era dirigido para uma área local, ou seja, a par disso, atividades de publicidade, atividades outras que nasciam na própria, no relações institucionais, né, no serviço de relações institucionais, como algo que era inerente a gente fazer publicidade, então tinha que nascer lá dentro. Agora, essas coisas tinham um tempo certo para acontecer, a gente tinha que saber como é que cada uma dessas etapas iria se desenvolver. Houve nesse instante uma primeira iniciativa, um primeiro momento da Petrobras se aproximar mais do chamado esporte motor, criando
projetos em que ela patrocinava um evento desde que a corrida utilizasse seu combustível. Portanto, era uma maneira indireta de mostrar que não era uma água suja, já que era usado em esporte de competição. Então, ou seja, este arsenal de frentes que a gente desenvolveu, ele acabou, no resultado final de tudo isso, fazendo com que a Petrobras continuasse sendo a executora do monopólio. Claro que houve, com a saída do presidente Itamar, a entrada do presidente Fernando Henrique, houve uma certa mudança na medida em que se flexibilizou o monopólio. Bom, então a evolução do projeto Imagem fez com que se chegasse ao momento em que o Congresso acabou decidindo manter o monopólio da Petrobras, que na realidade, desculpe, eu falei errado, o monopólio não é da Petrobras, o monopólio é da União exercido pela empresa. Mas no momento seguinte, nesta altura, o presidente Itamar já havia saído, o presidente Fernando Henrique assumido, e foi quando se criou a Agência Nacional de Petróleo, para ser a agência que iria cuidar do que se apelidou flexibilização do monopólio. Ou seja, como o monopólio é da União, a União mantém o seu controle, mas abriu através de uma série de mecanismos para outras empresas explorarem através dos leilões da Agência Nacional de Petróleo. A Petrobras, nesse momento, portanto, ela manteve, digamos, a sua vida, mas já dentro de uma regra que iria mudar, né, dali a pouco tempo. Mas antes da criação da Agência Nacional de Petróleo, o que acabou de fato acontecendo é que o Congresso votou a abertura Mas então, continuando eu estava só agora fui eu que me perdi. O fato é que em 94, mais ou menos, 95, por aí, a decisão do Congresso foi por manter o monopólio da União. A Petrobras, portanto, continuou como executora, né, do monopólio naquele instante. E foi uma vitória fantástica como resultado de um projeto que eu volto a citar. Eu coordenei para manter aquela unidade, mas os méritos todos são daqueles grupos de pessoas que se engajaram decididamente, e muitos deles até fora de horário de trabalho, para ir dar aula em escola, falar da empresa, criando eventos com crianças, e foi feito de tudo que a gente possa imaginar, mas eu faço absoluta questão de ressaltar tudo dentro de forma ética, porque nem se podia fazer algo com o nome da Petrobras que não tivesse o padrão ético e de legalidade, né, para se trabalhar. Esse projeto envolveu, além de várias áreas, técnicos, pessoas mais... Ele acabou, digamos assim, sendo um grande motor de comportamentos de colegas que foram se engajando, muitas vezes até dentro de um caráter voluntário, porque fora do horário de trabalho eles começaram a fazer algumas atividades nas suas comunidades para tentar mostrar a importância da Petrobras e a importância que a relação da empresa com a comunidade trazia, os benefícios que trazia e os impactos que uma mudança dentro dessa decisão do Congresso iria acabar gerando. Esse resultado, portanto, ele cabe muito a todo este conjunto de pessoas, algumas dentro da sua atividade funcional, pessoal de comunicação, por exemplo, uns gerentes, alguns diretores, superintendentes, outros que acabaram se engajando voluntariamente. Precisa dar palestra numa escola em uma tal região, em tais escolas numa tal região. O grupo
oficial de palestra é limitado. Então, pega vários voluntários que vão saindo, dando as palestras, e com isso se amplia o contato, se amplia essa divulgação. Eu estava dizendo no instante anterior que, para muita gente que às vezes eu reencontro hoje, a minha imagem ficou muito mais marcada por conta desta etapa, que acabou sendo uma vitória do empregado da empresa, né, de maneira geral. Ao final de 94, comecinho de 95, e aí eu fui surpreendido positivamente. O presidente da empresa era o presidente Joel Renault, e ele me convidou para ser o superintendente de comunicação, volto a dizer, de relações institucionais, que de vez em quando eu faço vai e vem só para a gente não perder o elo. Que era o Serinche. O Serinche era um serviço subordinado diretamente ao presidente da empresa. E ele me convidou para ser, então, o superintendente dessa atividade. E, na qualidade de superintendente, eu iria responder pela marca Petrobras. Eu volto a dizer, nessa altura, a gente já era muito mais do que comunicação social dentro da visão original do que isso significava, que era relacionar com a sociedade, né? Aliás, o serviço de comunicação social, ele nasceu a partir de um SERPUB, que era um serviço de relações públicas. Então, hoje, essa atividade de comunicação social, ela, na realidade, já incorporava visões de negócio, de relacionamento e apoio com outras unidades de negócio da empresa. Então, eu fui convidado para ser o superintendente. O que, para mim, não foi Eu já conhecia a empresa, eu já me relacionava com todo mundo, já tinha passado por vários desafios, né? É claro que uma atividade dessa, ela... Claro que uma atividade dessa, aliás, mais do que a atividade, a posição desta, ela requer uma conjugação de um conhecimento técnico, um conhecimento gerencial, né, dos critérios de gestão da empresa, e também aí começa a nascer cada vez mais a raiz política que envolve um cargo como esse. Porque é claro que em todos os níveis de gestão você tem uma componente política envolvida. E aí eu falo a política no bom sentido. Só que essa componente cresce na medida em que você cresce dentro da estrutura da empresa. Em determinados cargos já a componente política ela acaba se sobressaltando. E eu fui então convidado, de 95 até o começo de 97, eu fui o superintendente da empresa, e fora da empresa eu desenvolvi atividades ligadas à Associação Brasileira de Anunciantes, eu fui presidente da Associação Brasileira de Marketing e, portanto, em associações e entidades afins com o assunto, a temática, eu acabei ampliando ainda mais a minha relação pessoal e profissional. Profissional é o nome da empresa, porque ali eu era uma pessoa física, mas ao mesmo tempo jurídica, né? Eu era o superintendente da Petrobras. E eu tinha a visibilidade típica que um superintendente tem, né, perante o mundo externo, né? E a superintendência da Petrobras trabalha muito em conjugação com a cúpula da BR, da distribuidora. Porque, afinal de contas, neste período, e aliás foi uma das decisões do projeto Imagem, unificar a logomarca. Antes do projeto Imagem, a nossa logomarca era um tipo de um hexágono, que para alguns aquilo é um anel de benzeno, né, de uma cadeia de carbono, ou seja, a interpretação que se dá para aquele símbolo
pode ser variada, mas esteticamente ele é um hexágono estilizado e a BR, naquela altura, em 1992, já trabalhava com o BR, que a gente está acostumado a ver em posto de gasolina. E uma pesquisa mostrou que esta marca BR, essa marca da Petrobras, o hexágono, não tinha o impacto que o outro BR representava, e nem a associação com a empresa. Então foi feito um trabalho de começar uma unificação. Trabalho esse que, é claro, nunca mais parou, porque trabalhar na valorização e na construção da imagem da marca e depois na gestão da imagem da marca é algo que não para nunca. Mas aquele lá foi o momento inicial em que a decisão foi tomada, não só de se trabalhar com a mesma logomarca, como também de tirar o acento do Petrobras. Fazer com que a marca Petrobras, no seu logotipo, tivesse o A sem acento. Essa decisão gerou alguns desconfortos dentro da empresa. Dentro do projeto Imagem, eu viajei muito pelo Brasil fazendo reuniões com as pessoas que eram contrárias, explicando como é que aquilo se inseria dentro da mudança. Por que vocês decidiram tirar o acento? Na realidade, o acento, ele representava uma dificuldade, principalmente quando você ia trabalhar em alguns países de língua inglesa, e muita gente confundia o acento com apóstrofo. E eu diria que essa foi a razão mais objetiva. Muita gente questionava que na língua portuguesa tem que ter o acento, mas dentro da nossa visão na época, que não foi uma... Quando isso ocorreu, vale ressaltar, eu estava no projeto Imagem, fazia parte do grupo que discutiu esse assunto, que envolvia o Carlos Leonan, o Ricardo Vieira, que acredito que até venham de alguma maneira também a dar depoimento, mas o Guilherme comandando o assunto. Depois o Guilherme saiu e tinha um outro... O Guilherme Duque Estrada foi quem deu o primeiro passo nesse sentido. Num determinado momento ele saiu da superintendência, que foi assumida interinamente pelo Luiz Evânio Couto, que deu continuidade ao assunto. E exatamente neste momento a decisão em alguns lugares era questionada. Para alguns, tirar o acento era um problema, outros concordavam, mas no final, com as explicações que foram dadas, a decisão foi levada avante e a Petrobras passou desde então a usar o símbolo da BR, aquele símbolo da BR que passou a ser, na realidade o símbolo da BR já era da Petrobras, né, mas passou a estar associado a toda a vida da empresa e das suas subsidiárias. O que exigiu, portanto, todo um trabalho de desenvolvimento de guia de uso de marca e assim por diante. Mas a forma de fazer com que esta nova identificação ela viesse cada vez mais trazida ao público e trazendo junto os atributos de imagem, que é basicamente o que se faz quando você quer traduzir a uma marca as vantagens que o público tem em se relacionar com ela. Então esse trabalho nunca para, mas foi aí que começou, e quando eu fui indicado para ser superintendente, esse trabalho acabou tendo sua continuidade em várias frentes, com vários tipos de decisões, principalmente projetos de patrocínio, publicidade. A gente acaba dando visibilidade a isto. E, como eu disse, em 95 eu fui convidado a ser superintendente, com uma série de compromissos que me vinculavam em ações no Brasil, no exterior. Eu passei a representar a empresa na organização latino-americana que envolve as petroleiras, né, que trabalham na América Latina. Então eu representava a Petrobras dentro
desta cúpula. Arpel. Era a Arpel, que num primeiro instante envolvia apenas as estatais. Com as aberturas que ocorreram em alguns países, a Arpel passou a dar abertura para que outras empresas que operam na América Latina fizessem parte da associação. Quando eu era superintendente, num primeiro instante eu ainda não havia assumido, tinha uma outra pessoa dentro da empresa que representava a Petrobras na Arpel. Aí num remanejamento que houve, ele passou a outro cargo e eu incorporei também essa função. Ou seja, durante 2 anos a minha vida de superintendente teve todos os desafios típicos que uma empresa do porte da Petrobras pode representar. Desafios técnicos, administrativos e, eu diria, alguns políticos. Das campanhas publicitárias, o que você se lembra também desse momento? Olha, você está falando especificamente de quando eu era superintendente? Bom, até do que você trabalhou, que você porque nós tivemos um período, que, como eu disse, foi esse período durante o projeto Imagem, e um pouco antes, até um pouco depois, os projetos publicitários, eles tinham muito o foco na construção de uma nova imagem da empresa. Aliás, o projeto Imagem foi criado para isso. E a atividade publicitária trabalhava muito com campanhas que reforçavam essa questão. Algumas campanhas usando pessoas conhecidas, outras campanhas não, mas o fundo de verdade ali era: precisamos mudar a imagem da empresa. E, portanto, tudo que se fazia de publicidade era conjugado com este foco, e que era acompanhado de ações como eu descrevi, de outras naturezas. Portanto, é claro que várias peças publicitárias foram feitas para a campanha Imposto, várias peças foram feitas para lançamento de uma nova embalagem de Lubrax. Essa atividade publicitária, claro que nunca deixou de lado o dia a dia dos negócios da empresa, mas naquele momento o foco, eu diria, o grande investimento foi nesse processo de construção de marca. E não só de construção da imagem, mas da associação com a nova marca, que agora não era mais o Losango, era o BR. E a figura do Ararajuba fez parte, muitas vezes, dentro desse processo de modernização até de linguagem. Muitos filmes institucionais foram feitos novos, traduzindo esta mesma mensagem. Naquele instante, um dos filmes muito interessantes feitos foi com a Mônica Cebolinha, que são, assim como você assiste uma peça publicitária com um artista e cria um elo, para uma criança, quando vê a Mônica Cebolinha num desenho falando da Petrobras, ou seja, você tem um testemunhal diferente e válido para aquela criança. Ou seja, foi uma frente toda de trabalho onde a parte publicitária fez trabalhos afins com os negócios, mas com foco na atividade de construção de marca. Quando eu fui superintendente não foi muito diferente, ainda a gente estava dentro desse processo. Mas já havendo passado a questão da decisão do Congresso, a preocupação ali era muito mais usar esta realidade a bem dos negócios da empresa. Então, eu diria que todas as campanhas passaram a ter o foco nos negócios. Então, é uma campanha imposto, é uma campanha, é uma promoção imposto, é uma atividade inerente à área cultural, que a gente patrocina muito, né? Eu digo a gente porque eu ainda me sinto vinculado à empresa patrocinando, mas na época já se patrocinava muito. Ou seja, a publicidade buscou mostrar as coisas acontecendo.
É claro que numa linguagem que contribuía ainda para a construção de marca. E durante esse período que eu fui superintendente, eu me envolvi, como eu disse, também em alguns projetos específicos, e alguns deles sempre, é claro, ligado à empresa, dentro da empresa como superintendente, e alguns fora, como participante de entidades de classe, que eu acho que acaba sendo inerente a qualquer pessoa que está num cargo mais elevado. Você é convidado e acaba, de alguma maneira, sendo engajado em algumas dessas organizações, associações. Particularmente numa delas, e que eu quero retomar, eu já convivia uma associação internacional de estudantes, com a qual eu convivia desde 80 e pouco. Eu fui dirigente, é uma associação sem fins lucrativos, voltada para gerar um intercâmbio internacional, onde se procura desenvolver a cultura do marketing, da comunicação, da administração, da economia, dos negócios. Ela se chama IESEC. Nasceu originalmente na Bélgica, logo depois da guerra, está agora completando 60 anos. Logo depois da guerra, nasceu na Europa, em alguns países, com o objetivo de criar uma integração sem qualquer problema de raça, religião, credo, cor. E essa associação cresceu e hoje está em mais de 90 países, 800 universidades no mundo inteiro, envolve uma comunidade ao ano de 30 mil estudantes. E eu fiz parte, né, dessa associação, ajudei em vários instantes, fui diretor, fui presidente e fui indicado para ser, até o próximo sábado, eu sou o único brasileiro dentro da Galeria da Fama Internacional desta associação, que agora tem a sede na Holanda. Eu estou dizendo até o próximo sábado, porque um outro colega foi indicado e recebe a premiação agora. Que, aliás, é bom a gente ver, né, mais pessoas com quem a gente dividiu tempo, energia e vontade para ajudar, e viu muitos estudantes indo e vindo, e gerando esse entendimento internacional, esse entendimento sem qualquer problema, como eu disse, de raça, cor, religião, origem, sempre com o intuito de desenvolvimento. Mas então, voltando, eu participei de várias atividades externas e, ao mesmo tempo, fui superintendente. E eu diria melhor, para que não me critiquem no futuro, eu fui superintendente e participei de atividades externas, né? A prioridade realmente era essa. Dentro deste trabalho da superintendência, uma das coisas que é absolutamente inerente a ser superintendente de comunicação ou de relações institucionais é o elo que se tem com a Presidência da República, a área de comunicação da Presidência da República. Porque, afinal de contas, tanto por uma questão legal, de legislação, como por uma questão até de linguagem, é importante que uma empresa do porte da Petrobras tenha um elo com a área de comunicação. Eu digo legal porque campanhas publicitárias, investimentos em propaganda, em promoção, acabam sendo, por lei, necessários terem uma informação prévia para Brasília. Com isso, a área da Presidência da República consegue vislumbrar como é que está sendo o investimento de todas as empresas federais, dentro do investimento não só em termos do quanto, mas do para quê aquele investimento publicitário está sendo necessário. E com isso eu acabei, já existia uma relação minha anterior por conta de todos esses projetos que eu participei e trabalhos específicos que eu havia realizado. Mas como superintendente isso se tornou uma relação de fato e de direito. E eu acabei sendo então, depois em 97, convidado para ser o secretário de comunicação, de planejamento de comunicação da Presidência da República.
e fui cedido pela Petrobras para a presidência da República, que foram os 2 últimos anos do mandato do presidente Fernando Henrique. A estrutura atual, claro que cada presidente da República cria uma estrutura de acordo com a sua visão. A estrutura, inclusive, que o presidente Fernando Henrique montou no segundo mandato já foi diferente do primeiro mandato. Mas a estrutura da época, quando eu fui convidado, o embaixador Sérgio Amaral, ele era o porta-voz do presidente e, ao mesmo tempo, acumulava a Secretaria de Comunicação. Então, quando eu digo acumulava, é porque originalmente seriam 2 pessoas diferentes, mas neste momento do governo ele estava acumulando as 2 funções, sendo que normalmente de manhã ele despachava na área de comunicação com a sua equipe e à tarde ele fazia as funções de porta-voz. E é claro que à noite entrava sempre com alguma coisa de um lado ou de outro acontecendo. E a estrutura, portanto, de comunicação precisava ter executivos nos seus cargos para conduzir todos os trabalhos e em alguns momentos, interagir também com outros ministérios, com outras áreas de governo. Então, quando você imagina a presidência da República, você imagina toda a esfera federal tendo uma atividade publicitária e de promoção. Então, Banco do Brasil, Petrobras, Furnas e Caixa Econômica e etc, etc, etc. E os ministérios, né, que entram também nessa cota. Ou seja, você tem um universo de necessidades de empresas, de agências prestadoras de serviço. Se você não tiver um mínimo de planejamento do que vai ocorrer, você vai ter uma parafernália de comunicação que não só não ajuda as empresas, como também não cria um elo com o que o governo, que no final, né, comanda tudo aquilo, está ou esperando ou precisando. Então, todo este trabalho requer um acompanhamento e um planejamento. Uma vez decidida a campanha, como é que vai ser a campanha, como é que vai ser a terminologia usada, que peças vão ser usadas, qual é a mídia que vai ser usada. Então, dentro de um determinado momento, você tem um planejamento. No momento em que você decidiu e passa para a produção, essa parte de produção vai gerar o quê? Vai gerar mídia, vai gerar contratação. E esse acompanhamento era de uma outra área. Então, eu era o executivo, o secretário de Planejamento da Comunicação, que buscava integrar a linguagem, integrar os processos e, eventualmente, até negociar algum deslocamento. Uma empresa quer fazer um trabalho, uma campanha numa época, a outra quer fazer na mesma época, a terceira quer fazer na mesma época. Eu vou ter uma concentração de recursos federais, ainda que eles sejam de cada empresa num determinado momento, que se a gente não organizar isso, vai ficar uma coisa, vai virar bagunça. Senhor Mário, eu vou pedir para a gente ser um pouquinho mais objetivo, porque o meu tempo também está estourando. Deixa eu só para a gente agilizar um pouquinho. O senhor ficou ligado à presidência na Secretaria? Até o final do mandato, do primeiro mandato do Fernando Henrique. Bom, aí depois, não, foi exatamente nesse momento, se a gente retomar, no passado eu comecei a trabalhar desde pequeno como office boy, e portanto eu sou um felizardo que fiquei com a minha vida toda documentado e pude então me aposentar pela Petrobras, né, nesse momento. Nesse momento? É. E eu achei que eu tinha 2 saídas. Uma era voltar ao mundo executivo, né, de funcionário, empregado, e verificar exatamente que cargos que eu poderia, que trabalhos que eu poderia desempenhar, que cargos que eu poderia ocupar, ou então tentar um mundo novo, um desafio novo. Eu que já tinha vivido tantos desafios e enfrentado tantas coisas novas, e eu decidi então ser consultor. Eu decidi
me dar o direito de ser mais dono do meu tempo. Então, trabalhar com consultoria e, ao mesmo tempo, começar a escrever, que era um trabalho que eu já desenvolvia episodicamente com artigos em jornal, revista, contos, que também eram publicados, e trabalhar um pouco mais o lado diletante do escritor, composto com o lado profissional de um consultor. E desde 1999 para 2000 é o que tem sido a minha vida. Em alguns momentos mais escritor, em alguns momentos mais consultor, com alguns contratos que para mim são relevantes, como a Fundação Getúlio Vargas, com empresas, né, com as quais eu me relaciono. E eu procurei nesse período nunca trabalhar com a Petrobras, porque é até uma questão ética, né? Eu fui superintendente, eu não quero me vincular como consultor a depender da Petrobras. Então, os trabalhos que eu faço, palestras, cursos e etc., são fora do ambiente da empresa. E vou compondo o lado diletante do escritor, que também é uma outra questão gostosa de se falar, de se fazer. Claro. De livro você já fez? Livros editados, os meus livros, eu até agora não lancei nenhum técnico, nenhum de base técnica, todos são de contos ou de romance, ensaios. O último que eu lancei, e até o título foi provocativo de propósito, ele se chama 52 Semanas e Meia de Amor. Ele é um ensaio em que ele busca resgatar da história da humanidade como é que os grandes autores, os grandes criadores se compunham com as suas criaturas, né, os seus personagens, para falar de amor ou paixão. É claro que amor e paixão são termos que a gente sabe diferenciar, mas que ao longo da história, na literatura, nem sempre um autor escrevia dentro do entendimento que nós temos hoje. Muitas vezes a palavra autor, a palavra paixão ou amor, elas eram usadas em contextos diferentes. Algum que deveria chamar de amor chamava de paixão, mas no final da história se falava de um relacionamento bastante intenso, né? Então procurei fazer um trabalho que mostra como é que ao longo da história os criadores se misturavam com as criaturas para falar das suas experiências de relacionamento intenso. É editado por qual editor? Artimeios, está na 2ª edição. E é um trabalho, por exemplo, que demandou um tempo de pesquisa enorme, mas que foi gratificante, né, ver o livro finalizado, o livro editado. E a questão de escrever romance, conto, esse tipo de engajamento, no fundo é um engajamento intelectual em que a gente está abordando o comportamento humano. E o comportamento humano também é, na sua essência, a base do trabalho de quem faz marketing, faz comunicação. Então, acho que na minha vida eu acabei conjugando os meus caminhos e por diferentes alternativas e o que o destino me preparou para chegar no momento da vida e conseguir trabalhar de um jeito ou de outro a essência do que é o ser humano. Senhor Mário, infelizmente a gente vai terminando a nossa entrevista. Eu vou fazer uma avaliação conforme for tem que regravar. Tá ok. Mas eu queria perguntar o que o senhor achou de ter vindo dar seu depoimento de memória Petrobras. Olha, é uma experiência gostosa a gente poder, ainda que num curto espaço de tempo, a gente fazer um filme do que foram muitos e muitos anos de envolvimento com a empresa. E muitas histórias que a gente passou, algumas histórias muito boas, algumas nem tanto, né? A gente, quando chega a sair da empresa, esse é um dado interessante. Quem está na empresa vive um dia a dia que às vezes o coloca em choque com um colega, né? Tem aquela coisa, uma picuinha, um problema, e fica aquele clima do sem falar, né? E quando você sai, você fala, foi tudo uma besteira, né? Na realidade, nós éramos parte
de uma coisa muito maior. Não deveria ter brigado com aquele, não deveria ter tido aquele desgaste, né? Mas positivamente dar o depoimento nos traz de volta a lembrar tudo que de bom aconteceu. E não há nada melhor para qualquer pessoa do que falar de si mesma, poder falar de si mesma, dar um depoimento de algo que a gente viveu e que vê no passado e até no presente mais próximo, né, com uma forma muito gratificante. Então, Silmar, queria agradecer por ter vindo aqui, ter tido paciência com os helicópteros e ter colaborado muito bem com a gente. Não, tá ok, fique à vontade, se precisar gravar de novo, a gente grava, mas acredito que vai ser um bom exercício de edição para eles também. Vamos ver. Muito obrigada.